Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. Bom, a gente agora vai para a parte 2, né, na construção do nosso projetinho aqui, o React Estácio. Show? Então, basicamente, o que a gente vai fazer nessa aula é dar a entrada e a saída do veículo ali para poder manipular esses estados aí, a gente vê como é que vai ficar. Show? Eu vou dar início então pela entrada, porque eu quero ver então de fato esse componente sendo renderizado aqui e esse carro sendo exibido para mim, beleza? Então vamos lá. Na parte de entrada, agora atualmente nós temos só a entrada de veículos, beleza? Eu vou manipular isso daqui. Vou dentro da nossa parte de pátio, entrada, show? Então, entrada de veículos agora, então, vai passar a renderizar para nós uma div, beleza? Aqui nessa div eu já vou colocar um IDzinho nela para a gente poder alterar. Entrada de veículos, beleza? Então, aqui dentro dessa entrada de veículos, a gente vai importar um arquivo CSS, então, import style.barra, style.css, show? E eu vou ter que criar esse arquivo agora dentro de pátio entrada, beleza? New file, vou botar style.css, dentro desse style eu já vou abrir essa arquilha aqui para nós termos entrada de veículo, beleza? Bom, então aqui eu vou declarar que o background color vai ser white, só para a gente testar, vamos ver se ele já vai renderizar para nós. Ainda não, vamos dar uma olhada porque essa pátio entrada a gente não salvou, beleza? Então vamos lá. Background color, agora a gente tirou, então se a gente colocar aqui então, por exemplo, uma nova div, né, tendo o título, então H4, vamos colocar assim, entrada de veículos, beleza? Vamos dar o save aqui, entrada de veículos, agora já está com o background branco, então eu retorno aqui no style.css, eu vou dar um width 80%, width 80%, para não ocupar toda a tela para nós, tá? Eu vou colocar então um text align center, text align center, vamos dar uma olhada como vai ficar isso daqui. Show, entrada de veículos, eu vou dar então aqui um margin, né? Margin left alto, para ele ficar no meio, margin top, right também alto, e vou dar um padding de 35 pixels, também aqui margem top, tá? De 35 pixels, beleza? Vamos ver como vai ficar isso daqui, show de bola. Então aqui a gente já pode começar a manipular então esses campos no qual a gente vai receber as informações do veículo, beleza? Então aqui então a gente vai abrir uma nova div depois do título, né? E a gente vai colocar aqui então um input type, pode ser text, não tem problema nenhum, no qual o name dele vai ser, então, a gente precisa dar uma olhada nas nossas estruturas, a gente precisa de placa, cor, modelo, marca, data e hora de entrada, né, a data e hora de saída a gente não vai informar, e o status na hora de enviar, tranquilo, então a gente vai colocar, então, placa, certo? Dando um auto close tag aqui, acho que ele vai aceitar, só deixa eu dar uma olhadinha para ver se ele já inseriu aqui, show de bola, a gente já tem um input aqui, beleza? Então, fazendo isso daqui, seria interessante dar um border radius ali na nossa aplicaçãozinha aqui, só para a gente ter uma aparência um pouco mais bonita. Border radius, radius, pode ser de 10 pixels também, acho que não vai, ficou melhor. Bom, beleza. Então aqui retornando no nosso projetinho, a gente vai colocar então, aqui eu acho interessante colocar um class name, a gente puxar do Bootstrap, né, a parte de row, call md12, tá? Se você não entende muito Bootstrap, a gente vai ter um outro curso específico aqui no Class, no qual a gente está ensinando o Bootstrap, beleza? Então, show de bola. Aqui então vai ser um class name, a gente vai puxar o class name que vai ser form control, beleza? Então a gente vai ter uma aparência um pouco melhor aí do nosso input, certo? Aqui eu vou declarar uma div, no qual essa div, o class name dela vai ser call md, pode ser 4 aqui nesse caso, então vai ser 4812 e 4812, beleza, tranquilo. Eu vou tirar esse final da estrutura aqui, vou colocar embaixo desse cara, só vou alinhar um pouquinho e vou declarar um span aqui na parte superior que a gente vai colocar então placa, só, vamos ver como vai ficar. Salvando isso aqui, a gente já tem a placa, beleza? Então eu vou replicar essa ideia aqui 3 vezes, tá? Então vai ser 2, 3,
Então, o outro vai ser modelo, né? Se nós não me engano, placa, cor, marca, modelo. Então, pode ser cor, marca, placa, então aqui vai ser cor, marca. Vamos só salvar e executar para ver como está ficando. Então, placa, cor, marca. Depois a gente vai declarar uma outra linha, então, já que essa daqui a gente pode fazer assim até, ó, div barra div class name row. Dentro dessa linha a gente vai colocar toda a nossa estrutura aqui então, beleza? Que a gente vai precisar de outra linha. Só vou indentar um pouquinho esse código aqui para a gente entender melhor. Vou copiar esse class name row. Vou no fechamento dessa div aqui, então, eu vou abrir uma nova linha, no qual a gente vai ter, então, uma outra estrutura um pouco parecida com essa daqui, tá? No caso, eu acredito que a gente vai utilizar todas elas. Então, show. Aqui a gente já tem, então, o comd4 sendo declarado, então, a gente tem placa, cor, marca, aqui, modelo, certo? Data, barra, hora, entrada. Se não me engano, é só. A gente vai precisar. Data, hora, saída a gente não vai precisar e nem status. Então, a gente pode remover essa última aqui, certo? No lugar desse aqui, a gente pode até manter essa div aqui, tá? A gente só vai tirar o input, né? No caso, e colocar um button. Show? Class name vai ser btn success. Show? Então, vai ser entrada. Vamos dar uma olhada para ver como está ficando essa nossa estrutura. Aqui, então, vai ser a entrada. Aqui a gente pode até declarar um MT4 para dar um margin top, beleza? Só um formulário bem simples aqui para nós, beleza? Sem muita 48, aqui vai ser 12. Show. Não, beleza, vamos deixar assim mesmo, sem problema nenhum, tá? Só para a gente ter o nosso formulário, então. Beleza, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa manipular os estados aqui, então, né? Então, a gente vai declarar aqui, então, uma placa, que vai ser a estrutura do nosso projeto, né? Da entrada do nosso carro, né? Placa, cor, vou declarar tudo vazio, modelo, certo? Vou declarar placa, cor, modelo, placa, cor, marca, modelo, então pode ser antes aqui, marca, beleza, modelo e data, hora, entrada. Show? Tranquilo. Então a gente já tem a estrutura básica aqui dos nossos estados, né? Então o que a gente vai fazer? Bom, ao manipular então o input, a gente precisa alterar o estado, correto? Então, mas aí a gente viu que a gente precisa criar uma função para fazer de fato isso daí pra gente, né? Perfeito. Só que aqui no caso a gente tem 5 inputs, né? Então como a gente vai ter que criar 5 funções? Não, a gente vai reaproveitar uma função aqui muito interessante, que vai ser o seguinte. Então, change state, pode ser, tá? Change state vai receber então um event, que vai ser o evento que vai ser disparado lá, beleza? Então em cada uma desses inputs aqui a gente vai fazer o seguinte, o value dele vai ser igual a this.state.placa, no caso, beleza? A gente vai declarar para todos isso daqui, porque a gente precisa de fato manipular os estados quando a gente trabalha com os inputs, né? No caso, a gente vai dar um colar aqui, a gente vai alterar para cor, por exemplo, marca, o placa vai ser modelo, alterando também o name aqui, modelo, beleza? Esse daqui vai ser data, hora, entrada e o nome vai ser igual, beleza? Por que a gente tem que colocar o nome? Eu vou explicar para vocês agora. Show? Bom, então na função onChange, né? OneChange, no evento onChange, nós vamos chamar então o this.changeState, beleza? Aqui nós então vimos que para a gente não disparar essa função logo quando o elemento ele é carregado, nós utilizamos a Arrow Function, beleza? Passando aqui essa Arrow Function, aqui dentro então eu vou precisar passar o event, né? Então o event aqui dentro, event, e aqui dentro o event, beleza? Bom, então se a gente alterar aqui então,
é para ele mostrar para nós então que está sendo carregado, beleza? Dentro desse event.target. Target.value, beleza? Vamos dar uma olhada lá para ver se ele já está informando para a gente no console. A gente abrindo o console aqui, então, eu só vou diminuir um pouquinho essa parte aqui, já vou descer um pouquinho ele. Então, a gente vai ter placa, beleza, já está alterando, tá? Agora, o que nós vamos ter que fazer? Então, dentro desse event.target, a gente vai receber, então, o input, certo? Se a gente vir aqui e atualizar, então a gente vai ter, por exemplo, o input com o name placa. Interessante que nós temos também um estado chamado placa, né? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é o seguinte, this.setState, beleza? Abrindo o setState aqui, nós podemos declarar o objeto, tá? No qual nós vamos ter que pegar o nome desse input para depois alterar esse estado. Então, como que a gente faz isso, tá? No estado principal, então a gente tem o nome lá, placa, certo? Só que se nós pegarmos o event.target.name, seria placa, correto? Então, perfeito. Só que a gente não consegue passar dessa forma aqui e usando event.target.value, correto? A gente não pode. O React ele barra isso para nós. Então nós temos que envolver isso daqui dentro de uma posição de array, que nós indicamos então ali no estado que essa posição inicial ela vai ser igual ao nome do componente, do nosso input placa, né? No caso do nosso elemento. Então, se nós vermos isso daqui então acontecendo, vamos fazer o seguinte: a gente vai declarar no onClick lá então, de fato, o insert car, correto? Que vai ser a nossa inserção ali do carro. Eu já vou dar então um console log. Eu vou fazer primeiro declarar uma variável aqui, let carro a adicionar. Perfeito? Então eu vou puxar o this.state. Na verdade só o this.state, né? Isso mesmo. E vou dar um console log nesse carro adicionar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha para ver como que tá ficando então. Vou copiar aqui. Beleza. Voltando aqui então, o que nós vamos fazer? Na placa nós vamos declarar o... Opa, ele quebrou, vamos dar uma olhada por quê. Name of the undefined. Aqui ó, target, né? Target não existe, nós precisamos declarar o target. Target.name, show. Retomando então aqui o raciocínio, se nós colocarmos o HHH.3334, a cor pode ser então azul, né? Vamos só dar uma olhada. Tá, entendi. Aqui então nós precisamos replicar isso daqui, esse onChange aqui, para na hora que a gente for alterar o input, aí de fato ele conseguir alterar todos eles para nós, né? Todos os estados. Vamos só colar isso daqui, então ele vai dar o refresh, beleza? HHH3334. A cor vai ser branco, por exemplo. A marca vai ser Fiat, nós temos o modelo Palio, certo? Data, hora de entrada, a gente vai precisar puxar a data atual, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês como que eu faço isso daqui. Então, vamos colocar um exemplo aqui, 30/10 de 2002, tá? Às 13h45 e 24 segundos. Quando eu clicar em entrada, então é para ele me mostrar... Opa, esquecemos novamente, a gente precisa declarar no botão também, né? O onClick, né? O onClick, então a gente vai chamar o this.insert car. Show? Chamando a funçãozinha aqui, é interessante nós envolvermos isso daqui em um callback, em uma error function, para que ele não dispare imediatamente, beleza? Então agora de fato vamos inserir aqui o valor. HHH4445, a cor vai ser branco, pode ser um Fiat, modelo Palio, certo? Data e hora 30/10 de 2002, 2020 também, 2022, tanto faz. Só valores fictícios para a gente poder inserir aqui, tá? E 54. Se a gente dá uma entrada agora, então de fato a gente vê que nossos estados eles foram alterados de acordo com o name do nosso input, né? Então cada ali, quando eu alterei o cor, ele foi lá, declarou então que eu iria alterar o estado cor, data e hora entrar da mesma coisa e assim vai. Bom, o que a gente precisa aqui então é que cada vez que esse data e hora seja carregado, ele traga a hora atual para nós, né? Muito interessante que seja dessa forma, beleza? Então o que a gente vai fazer? Nesse declarar hora e data na entrada aqui, então a gente vai colocar o nome de uma função. This. Pode ser date now,
Show? A gente vai declarar esse dateNow, chamando esse dateNow aqui, criando essa função. O que a gente vai fazer? DateNow, a gente vai abrir e fechar isso aqui e tal. Show de bola. A gente vai declarar uma variável, né? Então vai ser data, hora atual. E vai declarar um new date. Show? Beleza. Então a gente vai let data, hora tratada. Vai receber data e hora atual, ponto, get date, beleza? Vamos concatenar isso daqui com uma barra, né, que vai ser o dia. A gente precisa também pegar o mês, o ano, a hora, o minuto, o segundo, beleza? Então a gente vai fazer, vai declarar aqui embaixo, só para nós termos um código um pouquinho melhor, beleza? Então vamos, só vou copiar esse espaço aqui, para ele vir para nós. Então a gente precisa get date, get month, né? Get full year. Então get full year. Show? Beleza, aqui a gente não precisa mais da barra, a gente precisa só de um espaço, né? Então a gente vai declarar aqui então que a gente precisa de get hours. Get hours. Utilizando aqui então os dois pontos, eu vou copiar essa linha para a gente poder fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Beleza? Aqui vai ser concatenado com nada, a gente termina a nossa expressão aqui no minutes, no seconds. Então vamos lá. Então, aqui vai ser get hours, aqui get minutes, né? Minutes, aqui get seconds. Seconds, show. Então, ele está apontando para a gente que deu erro em alguma coisa aqui, vamos só dar uma olhadinha. Não só está declarando que nunca foi usada. Beleza, então a gente vai dar um return nessa data, hora tratada, beleza? Vamos dar uma olhada como isso aqui vai se comportar, para ver se vai se comportar da maneira correta. E a gente vai poder já ter, então, aí, show de bola. Então, a gente já tem, então, a hora atual, a data e a hora atual, perfeito, da entrada do carro, tá? Então, seria interessante a gente não conseguir manipular, então, essa parte, tá? Então, na parte data e hora entrada, eu vou declarar só que ele vai ser um pouquinho maior, aqui, e aqui vai ser 3, só para a gente poder ver certinho. Eu vou declarar que isso aqui vai ser um read only true. Show? Vamos dar uma olhada então, como que ele vai ficar. Bom, data e hora entrada, show de bola, a gente já tem a entrada aqui, vindo vazio, beleza? Tá vindo certinho então. Então agora de fato a gente precisa inserir na nossa API, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ao dar então o clique, né, nessa entrada, na hora que a gente for, estamos dando com o console log aqui, seria interessante nós montarmos um objeto aqui, então, carro, entrada, objeto. A gente vai montar o objeto vindo com as propriedades, os estados ali já setados certinho. Então vamos fazer o seguinte, nesse caso o ID a gente não vai precisar passar, porque ele é autoincremento, né? Então a gente vai precisar colocar o seguinte, placa, nesse placa a gente vai colocar o valor de this ponto. Na verdade pode ser carro adicionar, né? Porque a gente está puxando o estado, então placa. Beleza? Vamos pôr uma vírgula aqui. Eu vou replicar essa linha um pouco mais para baixo, umas 5 vezes, tá bom? Então vai ser cor, só deixa a gente ver, precisa dar uma olhada na estrutura. Placa, cor, marca, modelo. Placa, cor, marca, modelo, data, hora, entrada. Data, hora, entrada. Beleza? Que vai ser o nosso estado que está vindo aqui. Então aqui vai ser data, hora, saída, ainda nós não temos. Data, hora, saída, vai ser igual a vazio, que o carro não saiu ainda. O status vai ser true, show? Status true, beleza? Então, sem muito problema aqui, então, nós só vamos alterar aqui as propriedades, então, vai ser marca, modelo, data, hora, entrada, data, hora, saída a gente não vai ter ainda, e o status vai ser true, porque o carro vai estar estacionado no nosso estacionamento, beleza? No nosso pátio. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai fazer chamar o fetch, né? Para a gente fazer a inserção na API, no caso. O fetch em pode ser http localhost na porta 3001 aqui, /carros estacionados.
beleza? Aqui, como segundo parâmetro, a gente passa, então, como que vai ser feito, né? Então, o método vai ser post, que a gente vai postar alguma coisa lá, de fato. Headers, é muito importante a gente declarar os headers, né? Esses headers, então, pode ser um outro objeto, né? No caso, a gente vai abrir um content, type application /JSON, show de bola. O body da nossa requisição, né? O que vai ser de fato enviado lá para nossa API? O body vai ser carro, entrada, objeto, certo? Mas nós temos que envolver isso aqui em um JSON.stringify para que ele converta para JSON antes de inserir, beleza? Puxando então um den aqui, então, ao confirmar isso daqui, eu quero simplesmente que um console.log com enviado seja exibido. Beleza? Vamos testar então isso daqui para ver se de fato a gente está inserindo esses valores aqui na nossa API. Beleza? Então a placa vai ser KKK-6565. A cor vai ser prata. A marca vai ser, vamos colocar Chrysler. Não sei nem se é assim que escreve, mas vamos colocar XJ145. Beleza? De entrada, a gente vai ter então, vamos dando uma olhada para ver se ele enviado. Vamos dar uma olhada para ver se ele de fato inseriu no nosso registro. Bom, de fato, então, aqui agora a gente já tem um post sendo enviado, correto? Então, a gente já está conseguindo inserir esse valor aqui na nossa API. Se a gente consultar aqui, então, na parte da saída, é para nós termos aqui, então, o nosso Chrysler que foi inserido exatamente agora, tá? Às 9h36, um minutinho atrás, tá ótimo. Beleza? Então, a gente já tem esse post sendo executado, né? Acho que o interessante seria ele executar para nós aqui, então, só um redirect, talvez, pode ser depois que a gente alterar esse estado aqui, então, depois que a gente der o fit, né, então a gente põe this.setState aí, nas propriedades, a gente vai utilizar toda essa parte aqui dos nossos estados, né, a gente vai declarar, então, esses dois eu não vou ter, tá, a gente vai declarar que isso daqui vai receber vazio para os nossos campos serem limpados ali na nossa parte de cadastro, né? Então, eu vou apagar todos eles, beleza? E depois, simplesmente, eu vou fazer, deixa eu dar um alert, acho que dentro desse den, né? Eu tô dentro do den ainda? Não. Vou fazer o seguinte, eu vou declarar esse estado dentro desse den, tá? Chamando uma funçãozinha de callback aqui, pra gente se prevenir para acontecer qualquer erro, né? Então a gente vai zerar os estados e depois disso daqui a gente vai exibir um alert, simplesmente entrada efetuada com sucesso. Show? Dá uma olhadinha como ficou então. A gente vai clicar em entrada. Nessa entrada a gente vai colocar a placa, pode ser final 76, a cor pode ser azul, a marca pode ser Fiat, um up, né? Nossa, up é da Volkswagen. Vamos lá. Então, Volkswagen. O modelo vai ser um up e a data hora de entrada vai ser exatamente essa. Entrada efetuada com sucesso, vamos dar o OK. Ele limpou para nós os campos aqui, então, show de bola. Se a gente vier então em saída, a gente já tem então de fato o carro sendo exibido aqui para nós, porque de fato esse carro foi inserido na nossa API. Show? Bom, aqui então, show de bola. A gente já conseguiu inserir então o carro na nossa API e a gente precisa fazer simplesmente a saída dele, tá? Beleza então. Primeira coisa que a gente tem que fazer, voltando no nosso pátio, aqui no nosso componente pátio, eu quero mostrar apenas os carros que estão de fato estacionados, perfeito? Então, isso daqui, a gente vai fazer simplesmente uma verificaçãozinha aqui na nossa render cars, beleza? Vai ser o quê? Se os carros estacionados, vou até tirar esse console log aqui, carros estacionados, ponto, status, for igual a true, então isso significa que de fato eles estão estacionados no nosso pátio, beleza? Vou recortar essa
separado do return, tirar aqui, show de bola. Se não for nada, a gente vai simplesmente pular, beleza? Então, se todos os estados forem true, a gente vai ter, então, os carros estacionados que estão, de fato, no nosso pátio, né? Só vamos dar uma olhadinha, por que ele não veio. Carros estacionados, vai receber a resposta. Eu vou voltar esse console log aqui. Console log, não, entendi. Aqui a gente não está pegando no loop, né? Então a gente vai ter que fazer esse if aqui, ó, dentro da nossa condição, tá? Só vou passar ele para dentro, por quê? Porque a gente vai, aqui de fato a gente está fazendo o loop para verificar os estados, né, do carro. Aí a gente consegue pegar de fato o nosso index. Então a gente, em vez de carros estacionados, index, beleza? Se index.status for true, então aqui ele vai exibir todos, né? Vamos alterar aqui manualmente no nosso JSON server. Esse go aqui, então, go prata, a gente vai colocar false. Beleza? Nesse false, então, é para ele não exibir mais esse go para nós. Beleza? Bom, show de bola. Então, o go não está mais aqui. A gente precisa fazer, basicamente, dar um update nesse registro. E aí, de fato, a gente poder manipular esse true ou false. Beleza? Vamos lá, então. Ao clicar, então, nesse botãozinho, né, que a gente vai fazer o seguinte. btn success, eu vou colocar um one click aqui nele. One click vai chamar this.change, pode ser change status, não vai ter problema nenhum a gente utilizar dessa forma. Vou envolver isso aqui em uma run function, tá? Que vai ser, eu não quero que isso aqui seja disparado, então eu vou declarar uma run function para ele ficar segurando para mim aqui. E o mais interessante aqui, então, é o quê? Quando nós vamos efetuar a saída do veículo, de fato, nós temos que mostrar, né, e buscar qual que vai ser esse registro que a gente vai dar o update lá, certo? Bom, beleza. Aqui, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer que nós vamos enviar para essa função changeStatus o index, o carro completo, né? No caso aqui, a gente vai enviar, no caso, esse index. Vamos só ver onde ele está esperando aqui, de fato, achei já. Beleza, está esperando uma outra chave aqui. A gente vai enviar o index, beleza? E dando esse changeStatus aqui, na verdade, se a gente pegar e criar essa função, esperando então o carro selecionado, beleza? Então a gente vai dar um console.log nesse carro selecionado. Carro selecionado, vamos dar uma olhadinha para ver se ele vai compilar para nós. Então a gente abre o console e vai dar uma olhada para ver qual carro está vindo para a gente quando a gente clica em sair. Beleza? Então, show de bola. Então a gente já tem aqui o ID, a placa, a data hora de entrada, a data hora de saída. E aí o que a gente tem que fazer? Basicamente alterar esse status e inserir nesse registro aqui uma hora da data e hora saída. Perfeito? Show de bola. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vem aqui, perfeito? A gente vem no carro selecionado, ele está no nossos status, né? No nosso state aqui de fato. A gente tem um array de carros estacionados. A gente vai fazer o seguinte, let carros estacionados, beleza? Vai chamar this.state. Opa! This.state.carros estacionados. A gente já tem esse array, daqui a pouco a gente já utiliza ele, beleza? Mas o que mais vai ser importante para nós aqui é fazer um fetch, né? Em local http localhost 3001 carros estacionados. Beleza? E agora, para dar o update, a gente precisa dar o barra e qual seria o ID, né, do registro que a gente vai dar o put lá na nossa API. Então, eu vou concatenar com carro estacionado, que é o que está vindo por parâmetro aqui, .id, beleza? Então, a gente já vai saber direto aí qual que vai ser o ID. Então, aqui eu vou passar a estrutura, né, normal, que a gente utiliza no fetch, que vai ser, então, method, vai ser put, show, vai ser a gente vai ter que ter um header também, né, vou passar um content type aqui, então, content type, passando como valor application/json, show de bola. Vou dar um vírgula aqui e no nosso body a gente vai receber o quê? Agora é muito interessante a gente prestar atenção. Eu vou até excluir isso daqui para a gente não confundir, porque a gente vai ter que criar um novo objeto aqui, então, carro saída, vamos supor. E vai receber carro selecionado, beleza?
o que a gente pode fazer? A gente pode até fazer o seguinte, ó, desestruturar isso daqui, declarando um objeto aberto, tá? Aonde o ID, o ID a gente não vai precisar informar, no caso, e como a gente vai atualizar e já está sendo passado o ID aqui, a gente não vai precisar informar ele, beleza? A gente vai fazer basicamente o seguinte, ó. Então, a placa vai receber carro selecionado.placa. Beleza? E assim por diante, a gente vai até obter a estrutura, alterando então a nossa data e hora saída, beleza? Então vamos ver a estrutura aqui então, placa, cor, marca, modelo, data e hora de entrada. Então vai ser placa, cor, marca, modelo, beleza? Descendo aqui mais um pouquinho, a gente vai para placa, cor, marca, modelo, data, hora, entrada, data, hora, entrada, data e hora saída, data e hora saída, passando um status também. Agora vai passar a ser false, né? E acho que é só, né? Placa, cor, marca, modelo, data, hora, entrada, data, hora, saída e status. Acho que isso vai ficar faltando nesse caso o ID, mas aí não tem problema a gente não passar aqui, a gente já está passando como parâmetro na requisição. Beleza? E status vai passar a ser false. Então o carro selecionado vai ser placa, aqui cor, aqui marca, deixa eu só, marca, modelo, data, hora, entrada, hora, entrada, e aqui data e hora saída a gente vai ter que declarar puxando a data atual, né? Então aqui basicamente a gente vai fazer o seguinte, chamar então this ponto, pode ser, a gente pode reaproveitar aquela funçãozinha lá da entrada, beleza? A gente pode vir aqui, simplesmente copiar essa função aqui no o date now, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Voltando para pátio aqui então, a gente pode pegar, alterar o date now, this.date now, ele vai chamar para nós aí a data atual, beleza? Vou passar vírgula aqui, e reaproveitando então a funçãozinha ali de puxar a data e hora, né, atual, formatando ali para o formato brasileiro. Show de bola. Então a gente vai dar um put nisso aqui, o body vai acabar sendo então esse carro de saída, certo? Esse carro de saída, basicamente a gente também tem que envolver ele em JSON.stringify ali, para a gente poder ter ele em formato JSON, beleza? Vou puxar um den depois aqui, para a gente ver se de fato foi, né? Só vou puxar um console.log alterado, só para a gente ver se de fato foi, tá? Então o primeiro que eu vou editar vai ser esse ID número 1 aqui, que vai ser um preto, Fiat e tal. Beleza? Vamos testar isso daqui. Beleza? Se eu atualizar isso daqui, então, eu vou alterar esse Fiat. Pode ser esse Fiat preto mesmo, tá? Esse Palio. Então, é para ter disparado para o nosso console ali, então, o enviado. Beleza? Vamos dar uma olhada. O alterado, né, no caso. Então, se a gente alterar, ver aqui de fato esse ID 1, vamos ver se de fato ele alterou. Beleza? Ó, show de bola. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele procurou ID 1, né, de fato, porque veio aqui na nossa função, carro selecionado.id, beleza? E aqui, nesse caso aqui, ó, ele inseriu a data e hora saída, que seria 10/7 ali, né? Por que tá vindo 10/7? Justamente porque, como a gente está trabalhando com o month, né, e o month começa com 0 nessa contagem, então eu posso dizer que isso aqui vai receber, posso colocar um parse int, certo? Get month mais 1. Vamos dar uma olhada para ver se ele já consegue puxar. Vou declarar então esse Corsa, vamos pegar aqui, esse Corsa foi o ID número 3, beleza? Vamos dar uma olhada. Então, de fato, agora ele colocou o 8 certinho aqui para nós, beleza? Bom, então, basicamente o que a gente precisa fazer agora é renderizar os nossos status o state de volta aqui para a gente poder, de fato, ali então, ter o nosso resultado em tempo real, beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que, basicamente, nesse den aqui, eu acho que a gente já pode até chamar o this.render cars. Vamos dar uma olhadinha se isso daqui vai de fato funcionar, senão a gente retorna e faz a alteração do estado manualmente, beleza? Então eu vou clicar em Chrysler aqui,
é para ele ter alterado, ele não renderizou, porém ele alterou aqui, tá? Vamos ver aqui, o Chrysler ele foi alterado, porém eu vou vir aqui, eu vou declarar todos como true novamente, só para a gente testar essa questãozinha da saída. Opa! Aqui, true, vou pôr true aqui também, true, beleza. A gente vai renderizar aqui, então, quando a gente atualizar, é para ter mais carros aqui. Vamos alterar esses dois também para true, e a gente vê como que a gente pode fazer isso daqui, beleza. Então a gente vai ter que fazer manualmente aqui, então, a alteração dessa renderização. Então o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai dar deixa eu ver, a gente pode dar um for, tá? Passando uma variável index aqui, pode ser, agora a gente iria precisar, então, do nosso estado, né? Let carros state, vamos colocar assim, this.state, carros estacionados. Então, esse carro state, ele vai passar para dentro do nosso for aqui, carros state, show de bola. A gente vai abrir e fechar aqui, então, se o nosso index, ou melhor, o nosso carros state na posição index, ponto, id for igual a carro estacionado, né? Vamos ver, carro selecionado, perdão. Se for carro selecionado, ponto id, se for igual ao nosso carro selecionado, então a gente vai ter que alterar o status, tá? Porque daí, de fato, o componente, o estado, ele é alterado, e aí, de fato, o nosso carro passa a não tá mais na nossa lista ali, então. Vamos fazer o seguinte. Então, eu vou ver carros state, carros state na posição index, ponto, status, né? Se for, de fato, então, um status false, a gente põe para true, beleza? Vou só copiar essa parte aqui. A gente põe true e põe o sinalzinho de atribuição. E se for true, no caso, vamos dar os dois pontos. Se for true, no caso, a gente volta para false, beleza? Então, vamos só dar a atribuição aqui. Show de bola. Beleza, então aqui nesse caso a gente, só vamos tirar esse ponto aqui. Então, agora a gente só precisa fazer this.setState, beleza? Passando ali então carros estacionados vai receber carros states. Beleza? State, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha para ver como isso ficou, então. Vamos dar a saída nesse palio, preto, tal. Clicou aqui, saiu. Beleza? Se a gente for ver aqui de fato, o palio ele foi dado a saída dele às 9h53, que é o horário de agora, certo? E o status dele agora passou a ser falso, então se a gente for dar uma entrada de um carro ali, entrou um carro no nosso estacionamento, a gente vai clicar em entrada, marcar então XXX, pode ser 0909, a cor vai ser vermelho, marca pode ser Chevrolet, aqui pode ser um Celta, certo? E o data e hora de entrada a gente vai dar a entrada dele, entrada efetuada com sucesso, show de bola. Se a gente vier em saída, então, a gente vai ter de fato, então, um Celta aqui, né, no nosso estacionamento, e a data de hora de entrada dele sendo marcada aqui para nós, beleza? Bom, vamos ficando por aqui. Se você chegou até essa parte do curso, eu queria te dar os parabéns. A gente vai entrar agora no módulo 3, no qual a gente vai ensinar um pouquinho de Redux, ver um pouquinho sobre a comunicação de componentes, certo? Esse projetinho ficou um pouco longo, mas eu espero que você tenha um pouquinho de paciência para aprender, mesmo porque nós introduzimos vários conceitos aqui, né? Aplicamos o conceito da navegação, né? O conceito de saída e entrada de carros, manipulamos os estados, né? Para ser exibido aqui de fato só os carros que estejam estacionados, tá? Utilizamos também aqui no caso o nosso banco de dados, entre aspas, que a gente inseriu ele no arquivo JSON, certo? A entrada e a saída do veículo está sendo executada. Bom, aí se você quiser implementar mais alguma coisa, fique à vontade também, o projeto é nosso, tá? Tá certo? Bom, mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo módulo. Muito obrigado, viu? Falou!